Olá, pessoal. Aqui estou eu na minha missão final com a Camila Bodra, gerente de RH do iFood Benefícios. Uma prosa boa a gente estava tendo de bastidores que me energizou depois de um dia, 2 dias, né, de várias mediações. E a gente vai falar, vou deixar você se apresentar aqui para o pessoal, sobre o RH de hoje, porque a gente está falando do RH do futuro, o RH do futuro e hoje. O que a gente está fazendo hoje? Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Gi, pela introdução. Sou Camila, então faço parte aqui do time de People, do iFood Benefícios. Então, fico com a frente de desenvolvimento, cultura e comunicação interna. Super feliz aqui para esse bate-papo. Eu confesso que eu sou uma entusiasta do RH de agora. Acho que a gente fala demais desse RH do futuro. E tô aqui. O que a gente tem que fazer agora, né? E o RH do futuro, no fundo, também já chegou. Já, Né, então a já. gente vai falar o que a gente tá fazendo agora. Arroz com feijão bem feito, como é que tá o básico? Pois É, é. essa é a primeira pergunta. Então, em tempos de tanta inovação e transformação digital, por que que o básico bem feito, o tal do arroz com feijão em dia, é o maior diferencial do RH? Ótimo. Gi, eu acredito muito, assim, né, que para a gente conseguir inovar, para a gente conseguir fazer, né, coisas diferentes, eu acho que o principal diferencial é conseguir fazer o básico bem feito. E o básico bem feito, ele traz muitas coisas. Acho que se a gente não tem ele, nenhum sistema engaja, nenhum líder vai estar ali com você se realmente não tem um pilar de confiança. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, como é que a gente, como área de people, estabelece essa relação mesmo transparente, de confiança, onde, a minha pessoa que está ali na ponta, né, consiga ter um olhar realmente de parceria. Então, para mim, o RH bem feito é o RH que consegue minimamente ouvir as pessoas, atender bem, tá ali conectado com o negócio, né, ajudando ali, respondendo o que todo mundo precisa saber, junto com a liderança. Acredito muito nisso. Eu só perdi aqui o tablet, pessoal. Podem continuar mandando perguntas, interações, a gente já volta com algo que faz ao Boa. vivo, acontece isso, né? Conta pra gente quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao ignorar o essencial em busca da última geração, do que tem de mais legal e até da moda. Eu acho que, a maioria das empresas cometem muitos erros, assim, na história do tentar ser moderno demais sem estruturar o básico, né. Então, às vezes, a gente fica aqui querendo criar milhares de coisas quando, poxa, olhando ali para a ponta, eu não estou conseguindo, às vezes, rodar bem ainda uma informação para o meu colaborador, eu não tenho um sistema de benefícios, por exemplo, bem feito. Então acho que a pressa é aquela história da inimiga da perfeição, acho que, muita gente confunde agilidade com pressa, vamos dizer assim. Eu acho que a pressa ela atrapalha muito essa história, e acho que as empresas erram muito em querer passar ali o carro, às vezes, muito rápido, sem realmente estruturar o core, assim. O que que a gente precisa ter um olhar, o que que a gente precisa ver o que o nosso, né, o colaborador, o que as nossas pessoas precisam, né, bem comunicadas, estruturado, para aí sim começar a pensar, às vezes, na ciência da NASA, a fórmula da Coca-Cola. O que você considera, fugindo do roteiro aqui, arroz com feijão básico inegociável para que o RH tenha credibilidade e consiga subir o nível da conversa com os executivos? Assim, básico para o RH e eu acredito muito nisso e até, né, eu tô chegando super recente no iFood, para mim, as pessoas me perguntam: "Qual é, assim, o seu principal desafio?", tipo, os primeiros 90 dias, acho que quem já leu o livro dos primeiros 90 dias, fala sobre impacto, eu acho que para mim não é o impacto, assim, é mais você precisa entender, né, assim, você precisa entender aquele ecossistema, você precisa entender o seu negócio, você precisa ter profundidade, porque se você não tem, você não vai conseguir propor, você não vai conseguir fazer nem o básico bem feito. Então, para mim, o que é inegociável como área de people é propor coisas sem minimamente ter profundidade ou conhecer. E acho que o segundo ponto que vem muito junto, acho que é transparência nas relações. Eu falo que eu tive talvez muita sorte até hoje nas minhas relações aqui de, né, das empresas, porque
essa transparência, ela é realmente negociável, sabe, Gi? Seja transparência com o líder, seja transparência com as pessoas, inclusive. Eu acredito muito em uma área de people que trate as pessoas como adultas e realmente tem essa transparência de quando tiver que tratar de assuntos difíceis, trate de assuntos difíceis, quando tiver que celebrar, celebre junto. Então, acho que esses 2 pontos são fundamentais. Legal. Como é que o RH, agora essa pergunta do milhão, pode garantir qualidade nas entregas fundamentais, básicas, que garantam depois inovação, mesmo com equipes enxutas, múltiplas demandas e pressão por inovação, por ser o RH descolado, que está fazendo tudo que tem no momento? Como é que você vê isso? Tá. Acho que essa é a o do agora, né, É. eficiência. Acho que a gente tem escutado muito falar isso mundo, mas acho que transbordando e trazendo aqui para a área de people. Acho que a primeira coisa é, não somos heróis e eu acho que a gente precisa se colocar nesse lugar de priorização. Acho que priorização é a palavra. Então, a gente sabe que é complexo. Dentro da área de people, a gente tem muitos processos, né, muita coisa acontecendo, e eu acho que tem momentos que a gente tem que colocar a bola no chão sim e sentar e falar: "Ah, isso vai ser prioridade. E o que é que eu vou entregar com excelência?", né, o que que realmente vai ter um impacto ali na frente, ou ali nas minhas pessoas, que vai ser um impacto que realmente gere mudança, né, então que vai gerar essa mudança. Então, eu acho que o principal é a gente precisa realmente colocar a bola no chão, acho que gestão de tempo sempre, mas, combinar o jogo também como área de people. Eu gosto muito dessa história do o combinado não Não sai sai caro. caro. Então, se a gente está olhando que a gente tem um problema latente X, vamos fazer com que esse problema se resolva para aquelas pessoas e vamos focar nisso. E aí, né, ir replanejando. Acho que equipes enxutas demandam muito gestão do tempo e priorização. Boa. Tem uma pergunta muito boa da Adriana Fragoso aqui, que é como é que o RH pode fortalecer o básico sem perder espaço para inovação, que também não dá para abrir mão dela? Como é que a gente consegue navegar nesses dois? Legal. Adriana, acho que pergunta aqui do milhão, né? A gente a todo momento, assim, se você abrir livros, você vai ler qualquer coisa, o tempo inteiro seja um RH estratégico, seja um RH estratégico. A gente é bombardeado a todo momento desse Até assunto. banalizou isso, né, a gente Muito, muito, assim, e é super difícil, porque a gente fica: "Tá, eu não sou estratégica, eu não sei o que é ser estratégico". Bom, eu não tenho eh, braço para ser eu não tenho estratégico. não tenho. Não sei nem se Como o que eu termo sou? tá certo, né, acho que nem a gente fala mais braço, né, É, é meio capacitista, né, não, aprendendo aqui. é. Mas ok. Tudo bem. Acho que como é que a gente ganha espaço e como é que a gente consegue equilibrar as coisas? Eu, de novo, acho que é muito step by step. Assim, antes de começar a pensar no, nossa, eu preciso criar aqui algo super inovador, incrível, que vai mudar o mundo. Não, calma, acho que assim, vamos olhar, e às vezes inovação, todo mundo acha que inovação tem a ver com criação de coisas. Inovação sempre remete a você criou algo novo. Não, não é isso. Eu acredito muito que inovação é você também conseguir, às vezes, cocriar ou coisas que estão ali, né, que você já BAU, que a gente chama, então coisas que estão acontecendo no dia a dia, você minimamente conseguir ir lá ter um olhar de: "Poxa, por que que eu estou fazendo assim? Vou fazer um pouco diferente". Eu também enxergo que esse é um caminho de inovação. Acho que a gente também precisa desmistificar um pouco a história da inovação, Ressignificar. ressignificar. É. Tem outra pergunta da Adriana que eu também achei muito boa, que é: quais são os fundamentos do RH que você considera como inegociáveis no cenário atual de adoecimento, de volume de trabalho, de inovação? Ela não complementou isso aqui, mas eu estou colocando uma pimentinha. Ah, ótimo. Bom, olhando acho que RH do agora, né. Na verdade não do agora, acho que é algo que eu acredito que desde sempre, assim, eu escutava isso de um ex-gestor, enfim, até recente que eu tive, e ele falava a todo momento, assim, nas nossas agendas, ele falava: "O RH precisa gostar de gente. A partir do momento que esse RH gosta de gente, ele vai conseguir fazer muita coisa". E quando A ele gente falava ouvia, a gente cortar, que o RH tinha que cuidar de números, tinha que gostar de negócio, tinha que gostar de dados, que também é importante. E super, gente nessa parada meio que super. se perdeu, parece, né? Em alguns momentos eu acredito que sim, a gente foca demais de novo nessa história do não, é estratégico, precisa inovar,
E eu acho que às vezes a gente precisa dar um passo atrás. Então ele falava isso e parece tão simples, né, o RH precisa gostar de gente, mas não é trivial, Não. não é trivial. Mm-mm. Se você não gosta de gente, cara, não é seu lugar no RH, porque é complexo, lidar com pessoas é complexo. Então, assim, o que é fundamental e o que também acho que não tem como tirar. A primeira coisa é, você precisa gostar efetivamente de lidar com pessoas. E gostar de lidar com pessoas é lidar com pessoas que não necessariamente vão falar o que você quer ouvir, que não vão ter o comportamento que você gostaria que tivesse, né. Então acho que isso, quando ele dizia isso, eu acho que tem muito a ver nesse lugar. E acho que muito, nessa linha do as pessoas precisam entender cada vez mais que não existe essa história: "Ah, separa a vida pessoal do seu trabalho", não existe, a gente, do fundo, assim, humanos, né, somos no fundo uma coisa só. Então, eu acho que não dá pra gente, tá no trabalho é uma coisa, você precisa ser de um jeito, na vida pessoal é outro e eu vou te tratar desse jeito, não. Então eu acho que a gente precisa entender que o ser humano ele é único, né, é uma coisa só, com suas particularidades, seus comportamentos diferentes, seus pensamentos diferentes, diversidade de tudo. Então, acho que muito nessa linha. Tá, tem uma pergunta boa aqui no roteiro, que é sobre a sua visão, o que o RH precisa fazer com urgência para recuperar a confiança dos colaboradores? E eu acho que a gente de fato veio perdendo a confiança dos colaboradores. Em alguns momentos até dos executivos, né, por falta de espaço para sentar às mesas de decisão. Mas olhando para a pessoa colaboradora, o que nós temos que fazer para poder recuperar essa confiança e quanto que isso vai impactar negócio e gerar valor para a cadeia do negócio como um todo? Nossa, já sabe que eu estava semana passada, bom, adoro Instagram, né, eu sou a Instagram, TikTok, adoro. E aí, fui impactada por uma página que fica fazendo piada sobre o RH e eu achei curioso, assim, até o engajamento dessa história, porque era uma tirinha que fazia uma piada do tipo: "Ah, vai lá, responde a pesquisa de engajamento, que no dia seguinte você vai ser demitido, porque o RH vai pegar essa informação e vai começar a tentar encontrar quem respondeu". E aí eu fiquei pensando muito nisso e talvez, não sei se venha calhar diretamente com o quesito confiança, mas eu acho que, assim, o RH ele não é onipotente, eu acho que o RH ele não é uma área separada e o RH, a gente erra, a gente acerta e mais do que isso, a gente não tem 100% de responsabilidade sobre as coisas. Eu acho que esse ponto é bem importante. Como é que as pessoas confiam no RH? Eu acredito muito quando elas têm respostas. Hum. Eu acredito muito nisso, assim, quando você vê uma pessoa trazendo um ponto que para você às vezes pode parecer básico demais, mas quando você minimamente dá atenção, sabe a história de dar Sim, sim. ouvidos? Eu acho que você Cuidar mesmo. ganha cuidar. Você ganha uma confiança ali das pessoas. E quando você entrega com consistência, obviamente, então acho que também não dá pra gente ficar aqui no fluff do: "Ah, tudo lindo, vamos só cuidar de gente", não. E aí eu acho que o RH ele tem que Cuidar e ter também esse lugar. entregar. Cuidar também, entregar, acho que tem que ser o equilíbrio. E eu acho sim que o RH tem que sentar na mesa com liderança, porque sem gente não tem empresa. Boa. Sem gente trabalhando bem, sem gente bem, sem liderança, nada roda. Então o RH tem, sem dúvida nenhuma, não é uma área apartada, o RH é uma área De negócio. de negócio. Total. Tem uma pergunta aqui da Tamires, né, ela falando para você que vê, né, obviamente o iFood como uma empresa de tecnologia, sempre inovando, inovadora. Como é que o modelo de gestão funciona para abrir espaço para o RH funcionar? Uhum. E o que estão fazendo diferente que está dando certo? Legal. Bom, o modelo de gestão do iFood, para quem conhece ou já teve contato, realmente é um modelo incrível e ele funciona muito. E isso também transborda para a área de people. Então, dentro da área de people, a gente tem aqui Porque nosso é modelo cultura, né? super, super. Então, e é um acompanhamento assim mensal. A gente tem ali o que são nossas metas, né, estratégicas, nossos OKRs. E esse modelo, o RH, inclusive, participa das reuniões ali mensais, mostrando o que está andando, o que a gente se propôs a fazer ali dentro do modelo estratégico e apresentar dentro de todos os fóruns. Então, o RH, a área de people, não fica fora desse modelo de gestão. A gente está dentro, inclusive em todos os rituais existentes, né? Todas as agendas, cascateamento de informação, a gente tá junto.
O que que a gente tem feito, e aí acho que pensando em inovação aqui, people, a gente tem trabalhado muito, acho que todo mundo tem feito isso bastante, acho que muito forte na história de como é que a gente cada vez mais libera as nossas pessoas, né, de trabalhos muito manuais ou etcétera, para conseguir realmente focar no que realmente importa, que é essa atenção para as pessoas, que é ficar mais na estratégia. Então, acho que como a grande maioria das empresas, a gente tem trabalhado bastante nessa história de inovação, AI. Muito bom, acho que a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Hum. Quero te agradecer, passou voando. Obrigada. E as pessoas aí podem te acionar nas redes sociais, te procurar para dúvidas, perguntas. Super, super à disposição. Camila Bodra no LinkedIn. Foi super prazer, Gi. Obrigada, querida. Obrigada, Obrigada. pessoal. Até a Obrigada. próxima. Até mais.